noite, tudo bem? Hoje eu estava passando em frente a um posto de combustível e uma coisa me chamou a atenção. Na nossa região aqui tem gasolina já a postos a R$ 6,16. E eu vejo muita comoção na internet com relação a isso, justamente porque às vezes as pessoas não entendem como é composto o preço do combustível em si. Mas agora, o que faz a gasolina ou o diesel ficar mais alto? Por que isso é mais alto? Por que o governo federal, no caso, por que o presidente não faz nada a respeito? É muito comum você ver isso. Então as pessoas se questionam muito em cima disso. Então eu vou fazer um vídeo bem curtinho aqui, explicando para vocês basicamente como que funciona a questão do combustível, tá? Esses dados que eu vou passar para vocês agora, eu peguei direto do site da Petrobras, certo? Esses dados estão atualizados até o dia 31 de julho desse ano, beleza? Então eu vou passar algumas estatísticas para vocês. Bom, pessoal, primeiro eu vou falar sobre a gasolina, certo? A gasolina é o seguinte, a gasolina, quando ela é adquirida da refinaria, ela é pura, ela é refinada, ela é pura. Só que o que acontece? Quando essa gasolina ela vai para um posto de combustível, ela tem que ser feita uma mistura, certo? E essa mistura, ela envolve uma coisa chamada etanol anídrico, que é esse etanol que é produzido nas usinas, certo? Então a gasolina ela tem uma mistura de 27%, tá, de etanol anídrico. Então você tem 73% de gasolina pura com 27% de mistura, ok? Gasolina premium. Quando é premium, o pessoal pensa, pô, gasolina pura. Não, não é. É que a premium tem 25% de mistura. Ela tem só 2% a menos de mistura do que a gasolina comum. Então, não é tão premium assim, se você for parar para analisar. Mas, enfim, na gasolina, quando a gente está falando sobre isso, existe uma situação muito interessante. Por quê? Existem 5 fatores que interferem no preço da gasolina diretamente. O primeiro fator hoje, considerando os dados atuais da Petrobras, nós temos que 12,2% desse valor é uma distribuição da revenda, certo? O custo quanto que é o custo para revender esse combustível, certo? 15,7% desse preço ele é composto pela mistura do etanol anídrico, tá? Em cima disso, aí que vem o vilão. 27,4% do preço da gasolina é formado de ICMS. 11,7% é formado de PIS e de COFINS, e de CID, enfim. E 33% é o custo de aquisição do produto na refinaria. Então nós fechamos os 100% da conta. Então se vocês forem parar para analisar, as pessoas ficam demonizando o governo federal pelo preço do combustível. Só que eles se esquecem que 27,4% do preço do combustível, em média, é imposto estadual. É o seu governador que coloca esse imposto, que regula esse imposto. O ICMS é um imposto estadual, certo? Então, nós temos duas coisas ali. Os impostos federais são 11,7%. Então, tem 16% ali a menos em relação aos impostos estaduais. Então, desse bolo da gasolina, quem fica com a maior fatia é o Estado. Nesse caso, no meu estado, o Estado do Paraná, certo? A mesma coisa acontece com o diesel. O diesel, ele tem alguns subsídios ali, umas reduções tributárias, só que a metodologia é a mesma coisa. O diesel ele vai ser a mesma coisa. Só que a diferença é que é o seguinte, o diesel, você tem o tipo A e o tipo B, sendo que o diesel do tipo A, ele é o puro, certo? E o diesel tipo B, ele é o biodiesel. Então o diesel que nós utilizamos no posto de gasolina, ele é 90% diesel, tá? E com uma mistura de 10% de biodiesel. Sendo a média de preço hoje no estado do Paraná de R$ 4,38, atualizado até o dia 31/7. Tivemos um aumento essa semana, então, obviamente, esses dados já estão um pouquinho atrasados. Mas, enfim, no diesel, a composição é um pouquinho reduzida. Então, nós temos ali a revenda que tem 1% ali a mais de diferença ali na revenda, de 13,3%, 11,3% de custo da mistura, que é o biodiesel, 15,7% de ICMS, 7% de PIS, PASEP, de COFINS e o CID, tá? E 52% da refinaria, que daí no caso é o custo dele. Então se eu vou parar para analisar aqui, o ICMS é reduzido, só que o custo dele para aquisição na refinaria é bem mais alto, é o dobro da gasolina quase. Então assim, é por isso que nós temos essa discrepância ali entre os dois produtos. Então assim,
quando for para analisar essa situação, então a gente tem que pensar da seguinte forma: o combustível ele só é muito caro porque a parte de ICMS é muito cara. Isso para gasolina, tá? Então, assim, a parte de ICMS é muito cara. Então, assim, quem que a gente tem que reclamar? Tem que reclamar para o Estado. É o Estado que está tributando, tá? O Estado do Paraná, o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, enfim. A tributação de ICMS é estadual. Então não adianta a gente questionar o governo federal sobre, tem que fazer redução, tem que fazer diminuição. Gente, o governo federal ele já está taxando pouco em relação aos outros. Se você for pegar o diesel, é 7%. Se você for pegar a gasolina, o governo federal taxa 11%. O estado do Paraná taxa 27,4% na gasolina, tá? E taxa 15,7% no diesel. Então, assim, uma boa parte da fatia, depois que sai da refinaria, fica com o estado em si. Então é uma questão de consciência. Claro, o Estado lucra muito com isso, lucra, porque o combustível é um produto de uso contínuo e é essencial. Então, assim, ao meu ver, minha opinião, o governo poderia reduzir a tributação ali do ICMS, os estados poderiam reduzir, porque eles iam fomentar o consumo ia continuar e ia aumentar. Então, assim, uma coisa é equilibrar a outra, mas infelizmente essa não é a situação que nós temos aqui. No Brasil nós temos a política da tributação, vamos tributar, tributar e ganhar. Infelizmente é assim. Bom, fica esse vídeo, acabou não ficando tão curto igual eu gostaria, mas tá explicado aí, pessoal, como que funciona a composição. Eu vou estar divulgando no nosso site esses dados informativos, essas tabelas, sobre como que é essa composição até o dia 31 de julho, com os dados oficiais da Petrobras, para vocês estarem analisando, se inteirando, enfim, tirando maiores informações sobre isso. Beleza? Pessoal, muito obrigado a todos e uma boa semana. Boa noite.